Bem, meu amigo e meus irmãos, em primeiro lugar, boa tarde ou bom dia, de acordo com o horário que vocês forem assistir esse vídeo. Quero aqui, mais uma vez, despertar os amigos e os irmãos. Prestando bem atenção, meus amigos, meus irmãos, eu quero começar a dar um exemplo, começando pela a família. Nós, quando pequenos, filhos, as primeiras palavras que o nosso pai e a nossa mãe nos ensinou foi chamar papai e mamãe. Por quê? Porque isso vem a década, desde o princípio. Vem com a gente essa tradição com a humanidade de o filho honrar seu pai ou sua mãe, clamando-a de pai ou de mãe, meus amigos. Depois disso tudo, ao passar de milhares de anos, os homens que faz parte da semente da serpente estão no poder porque eles receberam o poder e a glória pelo o inimigo, o adversário das nossas almas, chamado Príncipe das Trevas. E ele nomeou os homens como seu ministro e eles trabalham no mundo religioso, ensinando tudo o contrário da vontade do Eterno Pai. E você, meu amigo ou minha amiga, pode muito bem discernir a verdade. E o exemplo que eu dou é a família. Você tem seu papai e sua mamãe, eles têm nome, só que vocês não chamam pelo nome. Vocês chamam de papai ou de mamãe, porque é assim que o papai e a mamãe se sentem honrados quando o filho chama de pai ou de mãe. Então, para cumprir a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, não é assim que diz a oração do Pai Nosso? Se é assim na terra, nós como pai exigimos nossos filhos nos chamar de pai e não pelo nome, assim é nos céus. O eterno Criador, autor da vida, nosso Pai Celestial, ele se sente honrado quando chamamos ele de pai. E a oração do Pai Nosso é um exemplo, pois o nosso Salvador Messias nos ensinou a oração do Pai Nosso, ensinou através dos discípulos. E você pode orar a oração do Pai Nosso que você não vê nomes comentados na oração, mas sim Pai que estás no céu. E a vida toda o nosso Salvador Messias chamava-o de Pai. Lembra muito bem dessas palavras, meus amigos e minhas amigas. Pare, pense e medita, porque é interessante quando você clama pelo seu Pai na terra e quando clama pelo seu eterno Pai celestial nos céus. É uma honra quando chama de Pai. Nomes é comércio. Os homens que inventaram os nomes. Pois você tem um nome e custou um preço. Seu pai pagou o preço pelo seu nome. Você tem filho, você pagou o preço pelo nome do seu filho. É isso aí. Isso é comércio, meu amigo, meus irmãos. É comércio o nome. Então, meus amigos e irmãos, está bem claro isso. Você vê um exemplo sobre nome. Se o nome fosse do nosso eterno Pai, tivesse um nome, era um nome só para o mundo inteiro. Quer um exemplo? O homem, vou citar 3 pessoas. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o próprio atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essas 3 pessoas que eu citei o nome, eles têm nome próprio. O nome deles, onde ele chegar em qualquer parte desse mundo,
É o mesmo nome, é um nome só, independentemente da língua do povo, entendeu? Das línguas estranhas deles, a língua inglês, português, espanhol, italiano, hebraico. Onde quer que ele chega nesses países, o nome deles é um só. Não são dois, é um só, porque é nome próprio. Assim, se fosse para dar o nome do nosso eterno Pai Celestial, autor da vida, era só um, já que o homem tem um só, porque o eterno não poderia ter só um nome. E no entanto não é assim. No entanto, deram milhares de nomes para o nosso Pai Celestial e para o nosso Salvador. E todos os nomes que eles deram são de blasfêmia, nome de deuses pagãos. Entendeu, meus amigos e meus irmãos? É bom pensar nessa situação. Entendeu? Então, se você clama pelo seu pai, pelo nome, você é repreendido. Você entendeu? Isso é a vontade do Eterno, que nós chamamos ele, o nosso pai biológico aqui, de pai, para honrar ele. E se nós não honrar o nosso pai, que nós vemos ele e nossa mãe todo dia, que nós vemos eles todo dia, se nós não honra, principalmente o Eterno Criador, que vocês nunca viram. Então o Eterno Criador nós temos que honrar também, chamando o de pai. Ok? Entendeu? Não é difícil entender, meus irmãos e meus amigos. Pois então, esse mundo é só engano. Está escrito nas escrituras que o mundo está no maligno. Quando as pessoas se dedicam de mente, coração e alma ao mundo político e financeiro, ele se torna um escravo. Quando ele aceita a religião com seus dogmas, seus preceitos pagãos e mentira e engano, ele se torna 2 vezes filho do inferno. Isso está escrito no livro de São Mateus, no capítulo 23, verso 15. Se vocês duvidar, vai lá e lê. Tá bom, meus irmãos e meus amigos? Então, é necessário que nós renunciamos o mundo com esses sistemas, tanto político, financeiro e religioso, e deixarmos de ser filho do inferno 2 vezes. Porque é uma prisão ser escravo do sistema, tanto o político, financeiro como o religioso. Você se torna escravo, é uma prisão. Você pega um passarinho para criar, você sente que está errado, porque o lugar dele seria na natureza, voando, cantando, louvando ao Eterno. Que os passarinhos, os cânticos dele é louvar o Eterno, livre, voando para onde quer. Assim é nós, seres humanos. O Eterno quer que nós todos sejamos livres. E foi por esse motivo que o nosso Salvador, o Messias, foi crucificado no madeiro, foi morto, sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Mas depois de ressuscitado, ele ficou com os discípulos 40 dias. 40 dias. Depois dos 40 dias, ele falou: vou subir para o meu Pai e não deixarei vocês só, não deixarei vocês órfãos. Ele falou que de lá enviaria o quê? O bom Espírito do Pai Eterno, o bom Consolador, para nos guiar e nos ensinar em toda a verdade. Ele não falou que ia guiar os líderes religiosos que tem por aí. Apenas o bom Consolador, porque esse ia nos ensinar e guiar em toda a verdade. Não é assim que está escrito nas Escrituras? Alguns de vocês que vai me ouvir aí através de assistir o vídeo, vai saber do que eu estou falando. Entendeu, meus amigos? Então é isso. Devemos abrir os nossos olhos. Nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos nas últimas gerações. Está vindo aí os enganos. O mundo político implantou essas coisas aí, essa perturbação na humanidade e na Terra. Eles mesmos criam, eles mesmos buscam apresentar solução. E está vindo aí laços mais e mais do adversário, do inimigo, para terminar laçando as pessoas, através das picadinhas deles que eles dão nas pessoas. Entendeu? Vamos despertar, vamos acordar e vamos clamar o Eterno de apenas de Pai,
para que Ele possa nos ouvir nas nossas súplicas, nas nossas orações. E quando pedirmos, clamar Ele de Pai, que está autor da vida, que está acima de tudo e de todos. Tudo quanto pedir a Ele, pedir em nome do ungido Filho dele, nosso Salvador Messias. E Ele vai nos ouvir e nos socorrer, e nos iluminar e dar entendimento para nós. Entendeu, amigos e irmãos? É dessa forma. Eu levo meu tempo advertindo as pessoas com todo o prazer da minha vida, sem interesse nenhum financeiro de ninguém. E não é assim que age as lideranças religiosas. Ele age por interesse, pelo seu ouro, pela sua prata. Entendeu, meus amigos? Essas são palavras que vale a pena você parar para pensar, meditar e refletir, porque são palavras de verdade. Não sou eu que sou o dono da verdade, mas o Eterno Pai, autor da vida, que está acima de tudo e de todos, é quem é o dono da verdade. E Ele guia pelo seu bom Consolador e ensina também. Basta crer. Se você crer e clamar dessa forma que estou ensinando, você vai ser revelado também para você e para todos que estão me ouvindo. Entendeu, amigos e irmãos? Essas palavras são fiéis e verdadeiras, meus irmãos. Essas palavras são de edificação, de vida, de luz, de libertação. Então, meus amados e amigos, temos que virar nossas costas para o mundo e se dedicar para o eterno Criador nesses últimos dias que nos restam. E virar as costas para o mundo não é tentar fugir desse mundo. Nós ainda, enquanto estivermos nesse corpo, dependemos de viver desse mundo, mas não botar nossa mente e o nosso coração nas coisas mundanas, só naquilo que é necessário para nós. As nossas mentes, os nossos corações têm que estar em primeiro lugar no Eterno Pai, autor da vida, porque está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e deixe que as demais coisas o nosso Pai eternal proverá na nossa vida. Tá bom assim, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado e que medite bem nessa situação, pois está vindo aí umas picadinhas deles aí de pôr no povo em forma de tatuagem e tipo tatuagem quântica. E nessas picadinhas que eles vão dar com essa chamada tatuagem quântica, existe um código, e cujo código é 666. Vamos ter cuidado, vigiar, meus amigos, meus irmãos. Toma cuidado na vida. Depois que aceitar essa coisa aí, você nunca mais vai sentir a presença do Eterno Pai na sua vida, nem tampouco ver. E nem haverá mais salvação para essas pessoas que aceitar esse tipo de coisa. Então, meus amados e amigos, vamos aprender uma coisa: que na nossa vida material, biológica, temos o nosso Pai, que é o marido da nossa mãe, que nós chamamos de Pai e não pelo nome. Assim na terra, assim nos céus. Assim é o eterno Criador, autor da vida. Devemos clamar de Pai também, meu amigo. Bota isso na cabeça. Esses nomes de tantos nomes que eles dão ao eterno Pai, que está acima de todos e de todas, o autor da vida, esses nomes é nome de blasfêmia, é paganismo. Entendeu? E quando a pessoa clama ao Eterno por esses nomes de blasfêmia, por exemplo, aqui no Brasil é Deus, lá no Japão é Buda, lá na China é Shivas, lá em Israel é Jeová, é Javé, é Adonai, lá com os muçulmanos lá é Alá, entendeu? Tudo nome de blasfêmia. E o nosso Pai eterno, autor da vida, verdadeiro e único, é Pai e acabou. Não precisa ser mais que isso.
Você chamou de pai, ele vai se sentir honrado e vai ouvir o seu clamor e a tua súplica. Você entendeu, meu amado? Se você chama por nomes de paganismo como esses que estão por aí, você está blasfemando do Eterno. Por isso está escrito nas Escrituras, lá em Isaías, no profeta Isaías: o meu povo blasfema de mim todos os dias, constantemente, sem cessar, quando se clama por nome de blasfêmia. Entendeu? Então é assim, meus amigos. Vamos tentar desviar das distração desse mundo. Enquanto você ficar preocupado e distraído com as coisas que o mundo oferece, meus irmãos e meus amigos, com televisão, com futebol, com novela, com religião, porque todos estão juntos. A religião está nesse momento ligado com o poder político e financeiro, e eles estão juntos, apoiando uns aos outros para escravizar cada vez mais a humanidade na Terra. Presta bem atenção, olha e observa, seja um bom observador, e você verá o que eu estou falando é verdade. Eles estão juntos e misturados para nos escravizar cada vez mais e nos entregar ao adversário das nossas almas, o príncipe das trevas, o Deus deste mundo. Ok, meus amados? Então fica esse aviso, essa advertência para vocês. Fica desperto e abra bem os seus olhos. E no fim desses tempos tudo está acontecendo, que é para cumprir o que está escrito nas profecias das revelações. Tudo está próximo. E o povo cada vez mais cercado, a humanidade na terra. Vamos clamar o eterno Criador, autor da vida, como o nosso Pai, de nossa mente, de nosso coração e de nossa alma. E quando orarmos, nós podemos orar na nossa casa, com as portas trancadas, em secreto, não precisa levantar a voz, só no pensamento, em comunhão com o Eterno, conversar com Ele, você está orando, suplicando. Isso pode acontecer em sua casa, pode acontecer dentro de um ônibus, você indo para o trabalho, ou voltando para a sua casa, do trabalho, ou até mesmo no seu trabalho. Você pode fazer o seu serviço em comunhão com o Eterno, meditando nele e buscando o socorro dele e a iluminação da parte dele, o entendimento do Eterno Pai que está no céu, acima de todos os céus. Ok? Um abraço a todos e que tenha um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Um abraço a todos, fique na comunhão do Eterno Pai, autor da vida, e medita nele e verás que a sua vida vai mudar e que vocês vão sentir realmente ele ouvir o seu clamor e a sua súplica. Mais uma vez um abraço a todos e fica na comunhão do Eterno. Tchau.